Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Mais uma vez estamos aí, não é? Para pensar na palavra de Deus, meditar e enquanto aguardamos aí o dia que possamos estar nos reunindo no culto coletivo, né? Com os irmãos. Bem, irmãos, quero pensar com os amados, o texto, vou estar lendo para os irmãos, Salmo 42, eu vou estar lendo o Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me das coisas e dentro em mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos e de alegria, de louvor e em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Até aqui o Salmo 42, do versículo 1 ao versículo 5. Esse salmo aqui fala da ansiedade do salmista, porque estava exilado em outra terra e estava fora lá do ambiente, em Jerusalém, onde tinha um templo, onde cultuava a Deus. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, eu quero ler também um texto que faz parte do livro que estamos estudando aí na Escola Bíblica, Gênesis, capítulo 32, versículo 20 e versículo 21, não é? Quando Jacó estava retornando para a sua terra e encontrar com o seu irmão, qual houve ali problema no passado, e ele retornando agora, diz assim nos Gênesis 42, versículo 20 e versículo 21, direis assim, Jacó falando aos seus servos, né? Eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, porém ficou aquela noite no acampamento. Os irmãos que estão estudando na escola, fazendo a lição da escola bíblica, sabem que Jacó estava retornando para a sua terra e tinha um problema com seu irmão, e ali estava mandando um presente para acalmar o seu irmão. Vamos pensar, irmão, olhando para esse texto, especificamente como texto base, aí o Salmo 42, acerca da oração, não é? Como vemos aqui, Jacó vem a Esaú e oferece um presente, porque buscava uma reconciliação com o seu irmão, e por isso estava enviando um presente para tranquilizar o irmão, né? Então, a oração é uma forma de ir à presença de Deus. Veja bem que Jacó está vindo à presença de Esaú, seu irmão. Ele manda um presente, porque houve ali um problema no passado, para tranquilizar o seu irmão. Agora, pensando na oração, entendemos que a oração é uma forma de ir à presença de Deus. Precisamos ir à presença de Deus. Veja bem, Jacó mandou um presente para Esaú,
em busca de uma reconciliação, né? Agora, no nosso caso, Jesus veio até nós nos reconciliar com o Pai, porque tal reconciliação não haveria presente que pudesse nos reconciliar, a não ser Jesus sendo oferecido em sacrifício na cruz do Calvário, tá? Então Jesus veio, não é? E foi oferecido como sacrifício para nos reconciliar com Deus. Agora, reconciliado com Deus, podemos ir à sua presença, né? E a oração nos leva à sua presença. Por quê? Porque já estamos reconciliados com Deus. Jesus veio nos reconciliar com Deus. E a oração agora nos leva à presença de Deus. Como já disse em reflexão anterior, a oração também é uma forma de honrar, como presentear a Deus com um perfume, né? Está escrito lá em Apocalipse 5:8, Apocalipse 8:3, né, que fala lá de incenso em taças de ouro, que são a oração dos crentes. Então, a oração também é uma forma de honrar a Deus, presenteando um perfume. Uma linguagem figurada seria isso. Mas também a oração é uma aproximação de Deus. Nós estamos nos aproximando de Deus através da oração. Veja bem, de uma forma contrária, assim como o pecado afasta o ser humano de Deus, né? Foi aquilo que aconteceu com Adão. Quando ele pecou, ele se afastou de Deus, ou melhor, tentou, né, se afastar, fugir, se esconder de Deus, não é? Então o pecado afasta de Deus, e de uma forma contrária, a oração nos leva à presença de Deus. A oração nos leva à presença do Pai, né? Haja visto que o Senhor nos ensinou que através da oração chegamos à sua presença, e o Senhor quer que nós estejamos sempre buscando a sua presença, andando junto com Ele. O Senhor quer ter comunhão com o ser humano, o Senhor quer ter comunhão com a sua igreja. Então o Senhor espera que nós estejamos sempre procurando, buscando a sua presença. E a oração é um reconhecimento também da dependência do Pai, assim como o Filho depende de Deus. Jesus nos ensinou assim. Na oração do Pai Nosso, conhecida a oração modelo, a oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina assim a orar: Pai Nosso, Pai Nosso. Então, veja bem, Jesus está nos ensinando como devemos nos dirigir a Deus na condição de filho, né? Jesus ensina: Pai Nosso que estás no céu. Então, o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar dessa forma. Uma forma como o filho ir até o Pai, o filho se dirigir ao Pai através da oração. Então, quando oramos, nós declaramos a nossa filiação divina, né? O nosso ato de orar é declarar que somos filhos de Deus. Agora, irmãos, Deus, ele conhece as nossas necessidades, né? Deus conhece tudo o que precisamos, o que necessitamos, e quando nós oramos, nós vamos à sua presença. Então, orar a Deus é mais do que pedir aquilo que nós precisamos, né? É mais do que falar para Deus aquilo que nós precisamos. Ele é onisciente, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Então, o porquê então orar? Porque Deus colocou isso, que devemos orar a Deus, e Jesus nos ensinou que devemos orar a Deus. Porque esse orar é ir à sua presença, é buscar a sua presença, não é? É declarar a nossa dependência e também expressar a nossa gratidão. Quando nós oramos, nós estamos aí expressando gratidão e declarando ao mesmo tempo a nossa dependência de Deus. Então, na oração, existe uma aproximação. É isso que Deus quer, que o seu povo se aproxime dele, né? Ou seja, irmãos, ter uma vida de oração significa andar na presença do Pai. Ter uma vida de oração significa andar na presença do Pai.
Era esse o desejo do salmista. No Salmo 42, já lido, versículo 2, diz assim: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a presença? Quando virei perante a face de Deus? Versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então o salmista, ele sentia esse desejo, não é? Ele estava exilado, estava em outro lugar, né? E até então tinha-se a ideia de que a presença do Senhor estava ali no templo, como diz aqui no versículo 4, né? Procissão à casa de Deus. Então tinha-se essa ideia de que Deus estava ali fazendo morada naquela casa, chamada casa de Deus, ou seja, o templo. E o salmista exilado, ele lembrava desse tempo, não é? E desejava estar novamente ali, para ir à presença de Deus, para entrar na presença de Deus, não é? Para ali adorar a Deus. Irmãos, mas o salmista, mesmo exilado, ele reconhecia o cuidado de Deus. Ele tinha esse desejo de estar na presença de Deus cultuando. Ele tinha esse desejo de estar no templo, junto com os irmãos cultuando. Mas mesmo não estando ali, estando em um outro local distante, ele podia contar e reconhecia o cuidado divino. No versículo 8 aí do Salmo 42, né, diz assim: contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. E na parte inicial do versículo 9 diz assim: digo a Deus, minha rocha. Então quer dizer, o salmista, ele estava exilado, não tinha condição de estar no templo adorando a Deus, como está aqui o desejo dele de estar lá. Quando é que estarei lá novamente, não é? Então, mesmo numa adversidade, ele reconhecia a misericórdia de Deus. E nós, irmãos, de uma forma, digamos assim, quase que semelhante, não é? Estamos exilados dentro das nossas casas, não podemos ir ao templo, porém, podemos contar com a misericórdia de Deus, não é? É uma situação bem quase que semelhante. Talvez não estejamos passando tanta angústia como o salmista, não sei, não posso precisar isso, mas, de uma forma semelhante, o salmista, ele sentia desejo de estar na casa de Deus, adorando a Deus, mas mesmo não podendo ir, porque estava exilado, ele podia contar com o cuidado de Deus, com a misericórdia de Deus. Eu digo assim de uma forma semelhante nós também. Estamos exilados em nossas casas, não podemos ir ao templo ainda, mas podemos contar com a misericórdia de Deus. Então o salmista tinha essa certeza do cuidado divino, mas ele sentia a falta do culto. Repetindo o versículo 4, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, o salmista, ele tinha certeza do cuidado de Deus, ele tinha certeza que podia contar com o cuidado de Deus, mas ele sentia falta. Que seja assim, irmãos. Nós sabemos que estamos em casa, nós sabemos que podemos contar com o cuidado de Deus, mas que haja, sabe, esse desejo também do nosso coração de retornar à casa de Deus, assim como o salmista sentia falta do culto coletivo, que possamos também sentir falta do culto coletivo. Creio que cada um de nós também está ansioso para estar no templo. Eu creio, logo estaremos, não é?
é um tempo passageiro. Eu creio que mais alguns dias, estaremos lá, mais 2, 3 semanas, eu creio, estaremos lá no culto, no templo, adorando a Deus. Agora eu quero deixar a reflexão para os irmãos, é que não viemos a nos esfriar na fé. Não estamos indo no culto coletivo, mas vamos cultuar em casa, com a família, né? Não esquecendo, irmãos, a oração nos coloca diante de Deus, na condição de filhos. A oração nos coloca na condição de filho e expressa a nossa dependência do Senhor. Irmãos, esse tempo vai passar logo, né? Mas não vamos permitir que isso venha nos esfriar na fé. Que os amados estejam cultuando em casa, que possam ter disciplina, não é? Ter o horário do culto, reunir a família, cantar, orar e depois aí ouvir a meditação com amor, com carinho. Estamos como assim exilados em casa também, mas podemos contar com a misericórdia de Deus, podemos contar com a graça de Deus e que no nosso coração esteja esse desejo ardente de estarmos novamente reunidos na casa do Senhor, no culto, né? No culto coletivo, no templo, para a honra e glória do seu nome. E mais uma vez eu peço, irmãos, que esse tempo que estamos em casa não venhamos nos enfraquecer na fé. Pelo contrário, vamos buscar mais a Deus, vamos orar mais a Deus, vamos aproveitar essa oportunidade para cultuar em casa, não é? Quem sabe você pode trazer aquele seu parente, aquele seu amigo que você não consegue trazer no templo, mas quem sabe vamos levar em casa para cantar, para adorar, para cultuar e ali receber a palavra também. Eu creio, irmãos, que depois de sair desses problemas que estamos enfrentando, nós vamos ser mais fortalecidos na fé, nós vamos aprender a valorizar mais o culto. Como diz Paulo, não é? Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Com certeza nós vamos sair mais fortalecidos na fé e com certeza iremos honrar mais ainda o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.